Para a palestra de hoje, teremos para reflexão o tema Em Espírito. E quem irá contribuir conosco, a nossa querida amiga Flávia Fragoso, atuante no ramo do turismo, oriunda do Rio de Janeiro, e também oradora e dedicada no movimento espírita de Divinópolis. Flávia, mais uma vez, uma alegria poder recebê-la. Uma boa noite e um bom trabalho. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite de estar aqui novamente. E só uma coisinha. A gente ia falar sobre a lição 82, do Pão Nosso. Não pode mexer, né? Que se chama Em Espírito. Mas aí, numa conversa minha com a direção das palestras, a gente achou melhor trazer um outro tema, que seria em carne. Então, o tema da noite de hoje é sobre reencarnação. Esse é um tema que muitas pessoas já falaram, que muitos livros já abordaram, e o que a gente teve a tentativa de trazer nessa noite foi uma tentativa de ser o mais prático possível, o mais preto no branco possível, para que a gente consiga entender a importância de estar encarnado. Porque eu acho, e confesso que eu também não tinha esse tamanho não de informação, porque a gente tem informação, mas eu não saberia tanta coisa a respeito disso, eu não teria tanto conhecimento disso antes de fazer esse estudo, que não é a primeira vez que eu faço, mas, de qualquer forma, cada vez que você faz, cada vez que você estuda, cada vez que você lê, você está apto para mais uma interpretação, para mais uma forma de entendimento. Então, a ideia hoje é que fique bem claro, e a espiritualidade vai me ajudar, para que a gente saia daqui com o nosso coração cheio, nosso coração, não é a nossa mente, cheio de motivação para então usufruir de todos os minutos, horas, dias e semanas que a gente ainda vai passar aqui nesse plano. Que Deus nos ajude. Bom, o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, da pergunta 166 até a 221, mais até a 171, fala exatamente da pluralidade das existências, que nós vivemos várias vezes, em corpos diferentes. Então, sobre a reencarnação, uma informação importante, que é óbvia, mas às vezes o óbvio não é tão óbvio para a gente, é que nós somos espíritos vestidos de carne. E não somos carne que tem um espírito. Percebe a diferença? Então, nós somos espíritos. Estamos estagiando no planeta com este corpo, que é a nossa carne, nessa encarnação. Em outras oportunidades, a gente vestia outras carnes, mas somos o mesmo espírito que vem, que lá de trás até o dia de hoje. Apenas o que muda, na verdade, na visão física, seria o tipo de carne, o tipo de envoltório que a gente traz, porque a gente sabe que, como eu venho, com as características físicas, biológicas e fisiológicas que eu trago, é o que eu preciso para viver essa encarnação a qual eu me disponho a aproveitar o máximo que eu puder. E também, claro que desde o início, de quando a gente ainda era bem mais primitivo, até hoje, eu trago virtudes que eu consegui conquistar, provas que eu consegui passar, estrelinha que eu ganhei, falou, muito bem, você conseguiu fazer isso. Assim como trago coisas que eu ainda não consegui ultrapassar. Ainda como eu trago coisas que são muito ruins para mim e ruins para os outros. Mas então, se são ruins, por que eu tenho essas coisas? De alguma forma, a gente cultiva essas coisas, porque a gente não muda de atitude. Então você fala assim, não, mas eu não faço nada. O não fazer nada também é não mudar de atitude.
Se você quer mudar alguma coisa, você tem que fazer um movimento diferente do movimento que você vem fazendo. Mesmo que o movimento que a gente venha fazendo seja de ficar parada. Se eu quero que alguma coisa mude, eu tenho que mudar a minha forma de agir. Então, a cada nova existência, querendo ou não querendo, tentando muito ou tentando pouco, a gente dá um passo para frente no nosso adiantamento. Vamos imaginar que a gente tivesse uma oportunidade hoje. A gente está no plano espiritual e está desencarnado, né? Está no plano espiritual. E a gente vê uma pessoa que a gente gosta muito, mas muito, 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 muito. Pode ser um filho, uma mãe, um pai, um marido, uma esposa, um amigo, um irmão. A gente gosta demais dessa pessoa que está encarnada. E aí, nos é permitido visualizar uma situação dessa pessoa. E essa pessoa está passando por uma angústia horrorosa, sofrendo horrores. O que vocês imaginam que a gente vai sentir? Uma angústia, um desespero, uma vontade de voltar, uma vontade de pedir a espiritualidade. Amigo, me deixa aí em espírito, me deixa fazer uma prece, deixa eu chegar perto, deixa eu fazer alguma coisa. Não é isso? Não é esse tipo de agonia que a gente vai sentir, porque a gente vai querer ajudar essa pessoa, esse ente querido que está passando por essa dificuldade? Então, por que a gente não se aflige com a dor do outro que está comigo na minha casa? Porque esse que eu gosto, esse que eu tenho dificuldade, ou esse que eu amo profundamente, ele está comigo na minha caminhada. Então, não é inteligente a gente esperar desencarnar para ver aquela pessoa sofrendo e não poder fazer nada, porque é isso que a gente vai poder fazer, nada. A gente não é ainda, não está numa condição muito bacana para poder estar participando daquele momento. Isso é só uma hipótese que eu dei, tá? Da gente estar num plano espiritual e a gente assistir, então, o sofrimento de uma pessoa que a gente gosta. Por que, então, a gente não aproveita que está aqui, respirando, andando, coçando a cabeça, lendo, vendo, e não tem compaixão pelos outros? Porque a gente acha que sempre vai ter um dia. Porque a gente acha que a culpa não é nossa. Porque a gente acha que o outro não faz nenhum movimento. Porque a gente acha, porque a gente acha, porque a gente acha. Enquanto a gente vai achando, a gente vai se perdendo e perdendo a chance de fazer alguma coisa em relação a nós mesmos. Porque a gente já sabe daquela máxima de Jesus: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Por quê? Porque depois pode acontecer isso que a gente falou. A gente está no plano espiritual e a gente não pode fazer nada. Naquele estágio que a gente estiver. Se a gente depois evoluir, a gente vai ter permissão de fazer algumas coisas. Aí a gente fala assim: não, mas é porque quando eu estou encarnado, eu tenho a bênção do esquecimento. Então, eu não sei se aquela pessoa me fez mal ou não me fez mal, ou isso ou aquilo. E aí veio uma outra pergunta. Eu tenho a bênção do esquecimento. Porém, nós não somos estranhos uns para os outros, como a gente imagina que a gente é. Nenhum de nós é estranho. Nós somos todos filhos da mesma força, do mesmo Pai, do mesmo Criador. Gosta, a gente não gosta. E a gente não pode ficar com aquela ideia também: mas eu não sei nem o nome de fulano. Vamos lembrar uns dias aí para trás, uns dias bastante tristes, quando aconteceu aquela tragédia em Brumadinho. Vocês sabiam o nome das pessoas que morreram? Não. Mas eu tenho certeza que alguns de nós fez uma prece por elas e pelas famílias delas. Assim como aconteceu os meninos do Flamengo. Ninguém nunca tinha ouvido nem falar naqueles meninos que iam jogar futebol depois da tragédia acontecida, então a gente fica sabendo da história. E nós não tivemos compaixão, não sentimos dor, não imaginamos os pais desses meninos, esses meninos. A gente não conseguiu imaginar tudo isso. Isso significa que a gente tem dentro do nosso coração a compaixão. Só que nós selecionamos para quem eu vou dar. Olha a capacidade. Esse meu sentimento muito bom e para quem eu não vou dar. Então, dessa maneira, a gente começa a ver que a gente não está fazendo o que tem que ser feito.
No mundo de hoje, na correria de hoje, uma pessoa fala mal com a gente, a outra passa em cima da gente, a outra faz uma coisa no trânsito, ou a gente faz alguma coisa no trânsito. Essas coisas todas não podem ser, não sei a palavra agora, elas não podem nos parar para que a gente não haja de uma forma boa. Sabe por quê? Porque se eu dou uma fechada em alguém, e alguém me xinga, eu posso dar uma fechada em outro alguém, e alguém fala assim, é o mesmo caso, mas uma pessoa teve um tipo de atitude comigo de gentileza, a outra não. Eu não estou falando que a que não teve, que a que teve está errada. O que acontece é que as coisas dependem de nós. Então, o que eu vou sentir com a pessoa que me xingou, ou o que eu vou sentir com a outra que não me xingou, é meu. Mas a forma como eu lido com a minha encarnação, ela já perdeu o rumo por causa dessas coisas do dia a dia, por causa do boleto que a gente esqueceu de pagar, por causa de uma pessoa que pisou no seu pé, por causa da outra pessoa que te atendeu mal na loja. Essas coisas não vão parar de acontecer para a gente ficar bom, para a gente ser bom, para a gente ser bonzinho, para a gente ser bacana, para a gente evoluir. Não, elas fazem parte de nós mesmos. Nós somos grossos, nós sempre fazemos falta de educação, nós temos falta de paciência com os outros, nós somos assim. Então, o que o nosso mundo respira é o que a gente respira. Essa massa de pensamentos tristes, né, que começou no começo do ano, vou voltar, que começou no começo do ano, ficou todo mundo numa comoção muito grande, pensando até se 2019 ia valer a pena. Essas coisas têm que mexer com a gente, porque senão a gente nem para. É aquela máxima de Jesus, é preciso que venha o escândalo, mas ai de onde, de por quem o escândalo vier. Então é preciso que essas coisas aconteçam ainda com a gente, para a gente exercitar essas coisas que a gente guardou lá dentro, não sei para quê, para colocar para fora a compaixão, uma prece por uma pessoa desconhecida. Quanto tempo que a gente não faz isso? Tomara que a gente tenha feito agora com essas tragédias que aconteceram. Então, muitas vezes a gente vê, inclusive nós, espíritas, uma informação que é a seguinte, olha, os espíritas, eles acreditam no seguinte, a doutrina dos espíritos, ela é feita para as pessoas encarnarem e pagarem tudo que elas fizeram de ruim para os outros. Muitas pessoas têm esse pensamento, de que essa doutrina maravilhosa, consoladora, salvadora, e que eu digo que é salvadora porque ela nos permite modificar, não é porque vem salvar ninguém me salvar, não. Ela é uma doutrina que não é punitiva. E essa é uma informação também que a gente precisa estabelecer e pegar como verdade. Essa tendência, essa fala de que a gente veio aqui pagar os pecados e as coisas horríveis, está acontecendo isso com fulano, que ele está pagando e ainda fica adivinhando. Provavelmente, numa outra vida, ele deve ter feito isso com a fulana. Provavelmente, a fulana deve ter feito isso. Ainda fica brincando de Deus. A gente não sabe nem que horas a gente está com fome, gente, para ficar brincando de Deus. Então, vamos tentar ver o que é isso, a reencarnação. A reencarnação é uma lei natural, ou seja, é uma lei de Deus. Ela funciona, é um privilégio que nos é dado, é uma oportunidade que nos é dada, que nos assegura que nós vamos ter oportunidades constantes de evoluir. Não é assim, quando você fizer 10 anos, você vai ter uma oportunidade. Quando você tiver 12, você vai ter outra. Não. São oportunidades. A espiritualidade nos assegura que nós vamos ter sempre possibilidades diárias de evolução. Mas a gente acha que essas coisas são assim, extraordinárias, né? Vai aparecer um espírito de luz. Não, é a pessoa que te deu uma fechada. Ali é a sua capacidade de evolução. Ali é a sua escolha do que você vai fazer com aquela informação. A pessoa te contou uma fofoca, falou mal dos outros. Ali está a sua chance de evoluir e falar, não, eu não vou passar isso para frente. Não faz sentido. Então, essas coisas que a gente julga pequenas, são as coisas que são colocadas no nosso caminho para que a gente evolua. E por que tem que ser as coisas pequenas? Porque a gente não dá conta nem das pequenas.
A gente não dá conta nem das pequenas. Então não adianta sonhar que vai vir um espírito de luz. Não vai vir, não. Vai vir um espírito de porco para falar para a gente uma coisa que a gente não gosta, para fazer com a gente uma coisa ruim, para que então eu mostre a minha reação diante daquilo que aconteceu comigo. Porque agir como Jesus é bem fácil às vezes, principalmente numa casa espírita, todo mundo irmão, irmã, irmão, irmão. Mas deixa o irmão falar uma coisa de você que não é verdade. Aí você mostra a sua verdadeira face. É nas reações que a gente se mostra, não é nas ações. Porque as ações podem ser ensaiadas, treinadas, mas a reação não. A reação fala de mim mesma. Então, a encarnação é uma lei misericordiosa que aguarda que a gente desperte para aí, então, a gente começar a entender determinadas coisas e a mudar determinados sentimentos. A palavra de ordem de todo esse estudo é mudar o sentimento, transformar o sentimento. Daqui a pouco a gente vai ver como é que isso acontece. Uma outra coisa importante também, que é preciso que a gente fale quando a gente está falando de encarnação, é de sintonia mental, de vibração. Quando a gente fala sobre essas questões de Brumadinho, sobre essas questões do Flamengo e outras tantas que aconteceram nesse Mostro Boechat, enfim, tantas outras públicas, né? Porque tem as nossas tragédias pessoais também. Nós estamos falando de coisas públicas. Imediatamente a gente baixa a nossa vibração, a gente se entristece, a gente pensa, não vai ter jeito, não tem jeito, o ser humano não tem jeito, a gente não tem jeito, não vai ter mais jeito. E baixando a nossa vibração, a gente passa então a não mais brincar de Deus, mas a ter certeza de que a gente é Deus. Porque Ele não está fazendo nada, está vendo a gente aqui, acontecendo um monte de coisa, Ele não faz nada. Então, a gente tira Ele do programa, se apossa e diz, não tem mais jeito. Então é isso que a gente tem feito. Em relação à sintonia, a gente lembra, não sei se vocês viram o filme, se vocês leram o livro Nosso Lar, quando André Luiz fica no que a gente chama de umbral, ele ouve vozes, ele se sente bastante mal, ele se sente prisioneiro daquele lugar, ele ouve ser chamado de suicida, por outras criaturas que estão na mesma faixa vibratória que ele. E aí a gente pode pensar assim, mas então foi ele que criou aquele ambiente para ele? Sim, foi ele que criou aquele ambiente para ele. E aí mora um grande perigo, um grande perigo. Quando a gente está encarnado, a gente sabe, agora que existem ondas magnéticas, frequências que se intercruzam, cruzam, se ligam, passam por cima ou por baixo. A gente não vê, a gente não ouve, mas a gente sabe. Eu não sei muito não, porque eu não sei muito de física, mas a gente sabe que tem. E isso, no plano espiritual, também tem. Aqui tem várias pessoas vibrando em faixas diferentes, várias frequências diferentes, e no plano espiritual também, no mundo espiritual também tem. Qual é a diferença? A diferença é que aqui, enquanto a gente está aqui, eu tenho oportunidade de assistir uma palestra, de ler um livro, de conversar com alguém que sabe mais do que eu, de conversar com um amigo e de trocar ideias e de levantar essa sintonia. No plano espiritual, no mundo espiritual, não é exatamente assim que acontece. É como se aqui a gente estivesse mais protegido, vamos falar essa palavra? Talvez. Do que no mundo espiritual. Então, tudo é pensamento. E essa frase a gente tem que lembrar da hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme. Tudo é pensamento. Tudo é pensamento. E qual que é a diferença de eu estar encarnado e de eu não estar encarnado? A diferença é que aqui eu consigo dominar, se eu quiser, se eu tiver ajuda, às vezes é muito difícil, os meus pensamentos e exercitar, sair de determinadas zonas viciadas, viciantes e perigosas por ter acesso à literatura, à palestra, a conversas, a isso, a aquilo, aquilo outro. Ah, mas no plano espiritual eu não vou ter, não sei para onde eu vou, não sei para onde minha mente vai me levar.
Então, é justamente aqui que a gente tem que policiar e treinar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes e principalmente as nossas reações. E toda vez que a gente decide fazer uma coisa dessa, toda vez que a gente decide mudar alguma coisa, transformar alguma coisa, o que acontece? A espiritualidade, vendo a nossa intenção real de se transformar, manda então situações para nós, para que a gente exercite de uma outra forma aquilo que a gente quer exercitar. Aí a gente fala assim, mas foi só eu falar que eu não ia mais fazer isso, que agora parece um monte de coisa para me levar a fazer isso. Não, é para te mostrar que você tem que perceber, ficar atenta e falar, opa, hoje não vou cair nisso não. Amanhã cai, mas depois da manhã não cai também. Então, é um processo, porque nós estamos viciados nessas tendências de pensamento. Uma outra coisa que... Deixa eu ver se eu vou falar isso agora ou depois. Vou falar depois. Quando a gente está encarnado, vou falar depois. Quando a gente está encarnado, a gente faz uma bobagem. Fala uma besteira, diz uma coisa que não devia dizer, ou cala uma coisa que devia dizer. Mas no dia seguinte, depois de uma noite ou duas, uma conversa com alguém, uma palestra que a gente vê, poxa, vou ter que falar com a pessoa, estava ruim, desculpa, eu estava mal ontem. A gente tem essa possibilidade. Quando a gente está no mundo dos espíritos, a gente tem uma desvantagem. Vamos chamar assim, tá, gente? Tudo é providencial, tudo está certinho, mas aqui a gente tem o tempo. Lá, o tempo é diferente. Tem uma palestra da Nete Guimarães que fala sobre reencarnação espetacular, porque ela aborda a questão também médica, a questão, né, de estruturação e tudo, que ela fala sobre o tempo. Eu não vou falar aqui, primeiro porque eu não tenho competência para falar do jeito que ela fala, e segundo porque não dá tempo. Mas essa palestra é imperdível da Nete Guimarães, uma reencarnação, quando ela fala do tempo no mundo espiritual. Então, aqui a gente tem essa possibilidade do tempo, de ligar e falar, olha, queria conversar com você, foi assim, não foi assado e tal, tal, tal. Além de tudo isso, existe uma aposta em nós. Quando a gente reencarna, a gente já ouviu isso, né? Alguém assina uma promissória, falando assim, ela vai dar conta, ela vai conseguir, nós vamos ajudar e ela vai conseguir. A gente tem o nosso livre-arbítrio. Às vezes a gente tem certeza de que tem que ir por esse caminho, mas a raiva, o orgulho, a inveja, todas essas pobrezas da nossa alma que a gente tem, nos mostra um outro caminho. Mas a gente sabe que o caminho é aqui. E toda vez que a gente faz isso, a gente se dá mal. Então, a gente tem os nossos avalistas, aqueles que apostaram que a gente ia conseguir, aqueles que apostaram que a gente tinha entendido o suficiente para dar conta disso aqui. Porém, uma coisa é a gente aprender na teoria e outra coisa é a gente colocar em prática. Porque aí o que a gente enxerga? As pessoas que me irritam, as pessoas que me fazem raiva, as pessoas que me querem mal, as pessoas que fazem isso, as pessoas. O que a gente tem que entender? Eu me irrito com o jeito de fulano, posso nem ver. Me irrito com a forma de Beltrano falar, até o jeito da pessoa falar a gente irrita. Isso significa o quê? Que os outros estão respirando errado, estão falando errado? Não. Que eu sou insuportável. É isso que significa. Eu não suporto nada. Tudo me irrita, tudo me afeta, tudo me atinge. Fulano olhou para mim, eu achei que estava rindo, não estava rindo, pronto. Então, mulher tem muito disso, mulher tem mais isso. Mulher é mais insuportável do que os homens. Os homens ainda dão uma relevada, mas mulher é uma coisa do além. Então, quando a gente entender que a gente sabe muitas coisas na teoria, mas que elas têm que funcionar aqui, senão a gente não vai sair do lugar, a gente vai começar, então, a fazer as coisas de uma outra forma. E todo mundo já ouviu, todo mundo já sabe que a gente mora, que a gente vive, que a gente está estagiando num mundo de provas e expiações. Fala, mas não sei se a gente sabe exatamente o que seria um mundo de provas e expiações. Seria um mundo que, em sua maioria, as pessoas estão aqui para dar um testemunho, ou seja, provar que determinadas atitudes a gente não faz mais. Então, vamos falar sobre isso primeiro. Quando eu estou no plano espiritual e
penso em voltar. E aí me é permitido vir. E eu tinha um equívoco na minha vida que eu roubava dos outros. Então eu falo assim, olha, eu acho que eu já tô bom nisso, acho que eu não vou mais fazer isso, acho que eu vou conseguir agora. Então eu posso pedir, essa permissão vai ser dada ou não, né? Eu posso pedir para vir em uma família que esse tipo de crime ainda aconteça. Porque desta forma eu vou dar o meu testemunho, eu não vou cair na tentação de ser um ladrão de novo, mesmo cercado deles. Quando eu consigo, porque a tentação ela existe, gente. Se não existisse, não tinha no Pai Nosso, pedindo, não nos deixe cair em tentação, porque é facinho da gente cair em tentação. Então, esta prova, para essa criatura que veio, achando que já estava de boa, que não ia mais roubar de ninguém, ela pode passar por essa prova, ela pode viver no meio, como a gente vê. Tem várias situações que a gente sabe sobre isso. Pessoas que são todas criminosas, porque isso não deixa de ser um crime, e um na família não é. Ou 2, ou 3, enfim. Essa pessoa que está ali dando um testemunho, ela está passando por uma prova e ela vai ganhar estrelinha, porque vai passar e vai sair livre daquilo. Ela pode cair naquilo de novo? Vai ser bem difícil. Mas pode, porque a gente tem o nosso livre-arbítrio. Então, isso é o que a gente chamaria de prova. Muitos de nós vêm com situações que a gente acha que já domina, que a gente acha que não cai mais. Não são 50, mas 1, 2 ou 3 que a gente vem para se livrar e ter isso, então, agora como virtude adquirida, virtude do Espírito. E outros, uns caem, outros conseguem, e a partir desse momento, então, eu estou provando que eu já estou bem naquilo que me fazia mal e fazia mal para os outros também. Existem várias provas que a gente não sabe, mas elas funcionam assim nesse mundo que a gente vive. A prova da beleza é uma prova muito difícil, porque a chance de uma pessoa muito bela se perder na vaidade, perder a encarnação inteira na vaidade é muito grande. A prova da feiura não é igual a gente, não, é feiura mesmo. É uma prova muito difícil também, porque a pessoa não pode se revoltar. Quer dizer, não é que não pode, não deve se revoltar. A prova da riqueza é uma prova dificílima. Muitas pessoas acham que a da pobreza é mais difícil, mas, bom, a gente não está aqui para julgar qual é a mais difícil, qual é a mais fácil. A prova da riqueza é uma prova muito difícil, porque assim como a prova da beleza, que você tem em abundância, você pode se perder tranquilamente e perder, além da sua encarnação, você pode perder outras pessoas levadas pela sua má ação. A prova da pobreza, ninguém quer ser pobre, ninguém quer passar necessidade de nada. É preciso muita resignação, muita humildade, que são virtudes lindíssimas e poderosíssimas, para que a gente passe por uma prova como a prova da pobreza. Então, quando a gente fala de um mundo de provas e expiações, a gente está falando de situações para as quais nós podemos ter sido convidados a passar, ou nós podemos ter pedido para passar, e aqui estando, temos então, ou devemos, usar de todos os artifícios que a gente tem para conseguir falar, chega, isso eu não faço mais, agora acabou, vamos para outro, porque a gente tem um monte de coisa que a gente tem que resolver. Espera aí que eu tenho que andar mais depressa, senão não vai dar tempo. E por que as coisas não acontecem de uma forma leve? Porque, olha só, a gente sabe os defeitos que a gente tem, a gente sabe as coisas que a gente é ruim, a gente sabe as coisas que a gente é bom, né? A gente sabe que a gente tem talentos, que Deus nos deu condições de fazer determinadas coisas, que deu para mim, que não deu para você, mas para você tem outro que eu também não tenho. Por que as coisas não podem ser de uma forma leve, gente? Tão fácil. A gente vem aqui, conversa sobre reencarnação, sai daqui e faz tudo certo. Por que será, Jesus? Porque isso chama-se informação, conhecimento. Nós, espíritos, lembra que nós somos espíritos
vestindo roupas diferentes em determinadas situações. Nós, espíritos, temos dentro de nós sensações e sentimentos que nem sempre obedecem ao nosso intelecto. Nós temos atitudes sombrias, nós temos coisas muito feias, e por este motivo as coisas não são leves. Porque muitas vezes eu tenho situações que eu vivi no passado, que eu não vou me lembrar, assim, racionalmente falando, eu lembro mesmo que eu matei uma meia dúzia lá na outra. Não, não é assim. Mas eu tenho sensações que me remetem, que aqui, hoje, pode não ter sido com você, pode não ter sido com você, mas eu sinto dentro de mim ódios, raivas, fúrias, desprezos, uma série de sensações que vão aflorar em situações, muitas vezes, que não tem nada a ver com aquela que eu vivi no passado. Por exemplo, quando a gente fala, novamente, é uma situação real, infelizmente, no trânsito. Às vezes acontece alguma coisa com a gente no trânsito e a gente tem um ataque de ódio. E esse ataque de ódio não tem a ver com o trânsito, não tem a ver com a minha intolerância a qualquer coisa que saia fora do meu reinado oficial como única cidadã do universo. Então, esse ódio que eu trago de outras vidas, essa raiva, esse desprezo, esse nem aí para os outros, ele vai se manifestar na minha vida, não quando eu ia matar uma meia dúzia, 4 encarnações atrás. Ele vai se manifestar nessa vida em coisas mais simples. E aí é que mora o perigo, porque a coisa é simples, mas eu estou cheia daquilo. Então, quando a espiritualidade fala para a gente que só vai acontecer uma encarnação boa, se eu transformar o sentimento, é disso que eles estão falando. Esse ódio, essa ira, esse desprezo, essas sensações todas que a gente tem, esses sentimentos todos que a gente tem, eles têm que ser transformados. Aí você fala assim, mas como é que vai ser isso? Como é que eu vou depurar, tornar puros sentimentos tão ruins, coisas tão desagradáveis? Como é que eu vou transformar? Eu não durmo e acordo no outro dia, pronto, agora estou transformada, sou uma nova pessoa. Não. Muitas vezes, quando eu tenho uma consciência, vamos chamar emocional, do mal que eu fiz, muito provavelmente eu vou pedir para que nessa oportunidade encarnatória eu consiga reparar, eu consiga dar um jeito de fazer alguma coisa por quem eu fiz tanto mal. Não se trata de uma lembrança propriamente dita, trata-se de uma sensação, e essa sensação eu tenho que ficar alerta, porque eu posso pensar que são essas coisas do dia a dia. Não, essa sensação ela vai me atrair para determinadas situações ou me repelir de determinadas situações. E para fazer com que um equilíbrio se estabeleça, porque primeiro eu tenho que enxergar que eu preciso transformar os meus sentimentos, que eu tenho sentimentos ruins, que eu tenho sentimentos porque tem gente que avança, né? Que é mais assim, e tem gente que despreza. Os dois são ruins, os dois são péssimos. Se eu tiver consciência dos sentimentos que eu carrego comigo, eu vou ter também consciência de que toda vez que eu tiver o impulso de usar aquilo que já é meu, eu vou ter que falar, eu não posso fazer isso. Eu tenho que mudar, eu não posso fazer isso de novo. Eu não posso usar isso, eu tenho que usar outra coisa. Então fica calada, vira de costas, vai embora, faz qualquer coisa. Mas eu tenho que estar atento para ver o meu impulso negativo, o meu impulso primitivo, aquilo que já vem comigo, que eu carrego já há não sei quanto tempo, eu tenho que estar atento e falar, opa, não, peraí. Não consigo fazer nada, a não ser ter ódio, vou sair. Sai, some, vai para o banheiro, faz qualquer coisa. Respira e volta. Ah, mas você não transformou o sentimento. Estou transformando. Estou transformando, por enquanto, não o sentimento, mas a minha forma de agir perante as coisas. Já é um pouquinho. Se a gente não começar do pouquinho a achar que vai fazer uma mágica, a gente não vai fazer nada. Então, é preciso que a gente, diante dessas informações, estabeleça em nós um equilíbrio. A coisa mais difícil do universo
Estabelecer o equilíbrio. A gente nem sabe o que é isso, né? A gente fica, não, eu preciso achar o equilíbrio, preciso achar, porque está perdido, a gente nem sabe onde que está. Esse equilíbrio seria uma forma de eu frear essas sensações. É aquilo que a gente falou. Eu não vou conseguir não avançar, então eu tenho que sair. Eu não consegui o equilíbrio, mas eu freiei. Eu dei uma freada, eu dei uma parada, peguei pela crina do cavalo. Está seguro. Depois, então, eu começo a fazer isso todos os dias, até eu entender que aquilo não tem nenhuma utilidade. Ao contrário, só me faz mal. Só faz mal para os outros. Só faz mal para a minha casa, para o meu trabalho, onde quer que eu tenha aquela sensação, dentro do meu carro, onde quer que eu esteja. E aí, a gente entende, então, que quando a gente tem todas essas sensações e não está encarnado, é muito mais difícil a gente dominar isso. Muito mais difícil. Então, como Deus é perfeito, o que Ele fez? Ele pensou, vamos arranjar um limitador para isso. Aqui está o limitador. O nosso corpo físico é o nosso grande limitador de cometer mais bobagens, de fazer mais feiuras do que a gente já faz. Por quê? Porque, por exemplo, se eu nasci na China, eu estou sob as leis da China, do país que eu estou. E eu moro numa cidade tal que essa cidade, então, tem as suas regras. Aquela comunidade na qual eu vivo também tem as suas regras. Então, eu já estou socialmente limitada. Não posso sair pelada no meio da rua batendo em todo mundo. Poder posso, mas vou ser presa. Isso a gente pensa que é uma bobagem, mas não é. Não é. Por exemplo, se algum de nós veio aqui hoje com muita raiva mesmo, não vai ter coragem, espero, de pegar uma cadeira dessa e ir jogando cadeira para todo lado. O nosso corpo físico, a inteligência que a gente tem, os talentos que a gente ignora, não ignora porque acha que não tem, ignora porque acha que não precisa usar, fazem com que a gente se restrinja a determinadas atitudes que, no plano espiritual, seria muito difícil para a gente. Muito difícil mesmo, nessa condição que a gente está. Ok? Aí, a gente pensa assim, a reencarnação é um processo natural no qual eu tenho que depurar, purificar, melhorar os meus sentimentos, transformar os meus sentimentos, controlar esses impulsos. E aí a gente percebe que perto da gente, na casa da gente, no trabalho da gente, tem pessoas, que a gente usa essa expressão errada, mas a gente vai explicar, que me matam de raiva. Elas não me matam de raiva. Lembra que a gente é insuportável? Então, o que essas pessoas fazem comigo? Elas são um espelho para mim. Elas me mostram quem eu sou. Elas me mostram porque é na minha reação, é no meu desprezo, é no meu pouco caso ou na minha agressividade com essas pessoas que eu vejo quem eu sou. E quando eu estou bonitinha na minha casa com meus netinhos, meus filhinhos, tudo lindo, maravilhoso, é outros 500. É outra coisa. Com a bênção desse limitador, que é o corpo, e a bênção dessas pessoas, que são as mostradoras, o que eu tenho que entender? Que eu estou diante de situações que eu não posso muitas vezes controlar. Porém, eu posso controlar a minha atitude, posso e devo, em relação às coisas que me acontecem. Controlar a atitude não quer dizer que se acontecer uma coisa triste, que eu não vou chorar, que eu não vou ficar triste. Não, não é isso. Controlar os impulsos animais, selvagens, nem vou dizer de animal, que animal tem impulso melhor do que a gente às vezes. Os impulsos selvagens de um primitivismo, como se a gente não soubesse de nada, que eu trago dentro de mim. Então, dessa forma, eu não vou me vitimizar. Eu não vou achar que fulano faz isso comigo, que Beltrano faz aquilo comigo, que o outro faz isso comigo, etc, etc, etc e tal. E a expiação? O que você... Tem que tomar um... Então, eu espero que tenha ficado clara a situação da prova, né? A gente vê, então, dar testemunho de uma coisa que a gente acha que já está bacana. E a expiação?
Muita gente confunde expiação com pagação, né? Então eu venho para expiar o mal que eu fiz, porque eu fui uma megera, porque eu fiz isso, que eu fiz aquilo. A expiação é quando eu sofro a consequência de alguma coisa que eu fiz. Então vamos pegar um exemplo aqui. Existem certas situações que a gente pensa assim, gente, mas não foi tão assim que eu fiz uma coisa, não. Não foi tanto assim também, não. Aí nosso orgulho vai lá, não foi também não, a pessoa muito boba, isso e tal. Pronto. Então a gente tem a impressão de que o que a gente fez não foi tão grave, não foi tão ruim. Só que chega uma pessoa que a gente gosta muito, um filho, um irmão, uma pessoa que a gente gosta muito, e conta para a gente uma coisa que fizeram com ela. Não foi a gente que fez, não. Uma pessoa fez com esse filho, com essa irmã, ou com essa mãe, uma coisa muito ruim. E ela me conta muito triste, sofrendo profundamente. Só que o que aconteceu com ela foi a mesma coisa que eu fiz. Que eu achei que não era tão assim. Nesse momento, além da vergonha que eu sinto, porque eu estou vendo uma pessoa que eu amo sofrer o que eu fiz com outra que eu não estou nem aí, porque eu estou achando que não foi nada demais, eu sinto uma vergonha enorme e começo a tentar voltar o tempo ou fazer alguma coisa para que aquilo então se desfaça e não tem mais jeito, não tem jeito de se desfazer. Nesse momento, então, eu tenho a bênção divina de fazer tudo o que eu puder por essa pessoa que está comigo, além de começar a fazer preces, se eu não conseguir chegar perto da pessoa a quem eu tanto prejudiquei, pedindo a Jesus que dê força a essa pessoa para continuar a caminhada dela. Então, a gente não sabe aonde dói, a gente tem que ter certeza que a dor do outro não é brincadeira. Não é porque eu não se fosse comigo eu não sentia. Ótimo, não é com você. Você sente uma coisa, o outro sente outra coisa. E o que seria então expiar? Expiar seria eu passar por uma mesma situação comigo ou através de uma outra pessoa, como a gente explicou aqui agora, para que então eu sinta que o que eu fiz foi muito ruim mesmo, que dói muito mesmo. Quando não acontece comigo, pode acontecer com outra pessoa. Aí a gente fala assim, então não tem jeito. Ou eu tenho que provar que eu já estou boa em determinadas coisas, ou então eu tenho que ficar espiando, então a gente veio aqui para sofrer. A boa notícia é não. Ainda bem que não. A gente não ia vir aqui para sofrer, gente. Não tem um mundo desse maravilhoso e a gente aqui, até bonitinho, vir aqui para sofrer? Não dá, né? Então, o que a gente pode fazer? Quando a gente toma consciência dessas mazelas, dessas coisas ruins que a gente tem e do tempo que a gente não sabe quanto a gente tem para estar aqui, quando a gente se apropria dessa verdade, dessa oportunidade imensa, a gente pensa assim, Jesus falou que o amor cobre uma multidão de pecados. Graças a Deus que Ele falou isso para a gente. Porque eu posso ter errado o tanto que eu errei. Quando eu me aproprio dessa informação, eu começo então a fazer coisas para o bem, e leia-se essas coisas para o bem, não somente coisas sociais, obras sociais, porque tem gente que faz obra social e fica horas fora de casa e não tem coragem de sentar com o filho para fazer um dever de 10 minutos. Está adiantando? Não. Está fazendo bonito para o povo ver. Não é que não tenha fundamento, as pessoas recebem isso, as pessoas recebem essa atitude da gente, mas você está vestindo um santo, como diz o ditado popular, para desvestir o outro, e é o outro que precisa de você. Então, quando Jesus fala que o amor cobre uma multidão de pecados, eu vou lembrar do quê? Eu vou lembrar das pessoas lá de Brumadinho, eu vou lembrar dos meninos do Flamengo, que eu tive tanta pena, que eu tive tanta compaixão, sem saber o que estava nem acontecendo, e vou falar assim, meu filho não merece compaixão também, não? Porque ele é uma pessoa que me causa aversão? Não é porque ele está meu filho que eu tenho que amar ele, não. A gente conhece muitas pessoas que não conseguem amar os próprios filhos, dada a quantidade de informações e a quantidade de vivências que a gente teve negativas. E aí fecha a porta e fala, bom, então não consigo amar o amor? Não.
O amor também é um exercício. Eu falo isso sempre, vou falar mais uma vez, porque eu acredito piamente nisso. Quando a gente não consegue amar alguém que a gente deveria amar, que a gente precisa amar, que a gente precisa pelo menos respeitar, pelo menos conviver, o que a gente faz? A gente pede para o nosso eu superior, eu espírito, conversar com o eu superior dessa pessoa durante o sono, enfim, na ocasião que seja propício, porque face a face não é possível, você não consegue nem olhar para a pessoa. E que essa conversa seja intermediada por Jesus Cristo. É uma conversa que muito provavelmente a gente não vai se lembrar, mas a gente vai ter uma sensação de que ela aconteceu. Falo isso para vocês sem medo de errar. Isso existe, isso acontece, e isso tem um resultado lindo demais. Para a gente perder uma encarnação com rixa, com zica, né, como o povo fala de alguém. Não pode, a gente não pode mais ter isso, porque a gente está sentindo aquilo. Então, independente do outro estar sentindo ou não, eu estou me infernizando, eu estou vivendo, eu estou adoecendo, eu estou me matando, eu estou embebendo as minhas células de sensações, sentimentos, informações ruins. Eu preciso usar tudo que a gente sabe sobre a encarnação e fazer com que essa valha a pena. Então, como não tem mais tempo, a gente tem que lembrar de algumas coisas, só para a gente fechar. A gente tenta equilibrar nossa vida física, a gente faz caminhada, corrida, dieta de não sei o quê, e dieta de mais não sei o quê, vai no médico, toma remédio, toma um monte desse negócio que eu não sei o nome. Mas a gente esquece de controlar o grande chefão. A gente esquece de cuidar do grande chefe, chamado pensamento. É esse que nos leva para o buraco, ou que nos tira do buraco, todo dia que a gente acorda. E toda noite quando a gente dorme. É preciso que a gente, então, enxergando o poder do pensamento, traga ele curtinho na rédea, falando, quem manda aqui sou eu. Até pode dar uma escapada de vez em quando, mas quem manda aqui sou eu. E eu vou pensar só coisa boa. Porque coisa ruim, você pode ligar a televisão no mudo, que tem ali um festival de coisas para a gente ver. Então, minha gente, só uma informação, as coisas mais pesquisadas no Google, hoje eu até conferi essa informação, são coisas ruins. Nós estamos ligados nessas coisas. A segunda coisa mais pesquisada chama-se Big Brother Brasil. O cérebro da gente não consegue diferenciar o que é real do que não é real, um filme, o que está acontecendo na realidade com a gente. Então, é preciso que a gente estimule o nosso cérebro a coisas importantes, a coisas boas. As redes sociais estão aí, fazendo um trabalho bacana de compartilhar quem está perdido, quem está desaparecido, remédios, doação disso, doação daquilo. Mas elas são um grande entrave na nossa vida. Porque ninguém nunca viu uma pessoa postar a foto dela com remela, toda descabelada, de manhã, 6 horas da manhã. Ela vai no banheiro, se arruma, passa isso, passa aquilo e tira uma foto. E fala, indo para o trabalho. Toda feliz, pura mentira. Então, a gente tem que ficar alerta para saber o que estamos alimentando, com o que estamos alimentando os nossos pensamentos. Está ruim? Vamos procurar uma coisa que seja boa, uma coisa que seja para me elevar. Porque senão a gente fica por aí mesmo. Gente, não deu para falar tudo, desculpe, mas eu convido vocês a lerem sobre isso. Já está todo mundo chegando, já estou indo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Que Deus nos ajude a fazer essa encarnação uma das melhores da nossa vida. Muito obrigada.